Graça e paz mais uma vez. Nesse vídeo agora eu quero estar falando sobre a perseguição aos judeus que aconteceu na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Quero estar falando sobre Adolf Hitler, o que Hitler fez, qual foi o plano de Hitler, a solução final criada pelos nazistas para eliminar os judeus e outros povos. Eu quero estar falando que Hitler nasceu em 1889, depois ele foi para a Alemanha era um império. A Alemanha tinha aquela glória no passado, mas quando chegou no período da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu essa guerra e teve que passar parte das suas terras para as outras nações. Aí teve o Tratado de Versalhes e Adolf Hitler, que participou da Primeira Guerra, ele ficou revoltado ao saber que aquele grande império da Alemanha estava se desfragmentando, estava repartindo as suas terras com outras nações. Eu não vou fazer esse vídeo muito longo para explicar toda a história, porque demora muito. Mas eu quero estar falando aqui o básico sobre Adolf Hitler, para as pessoas que não sabem o que aconteceu com os judeus no período da Segunda Guerra Mundial e por que existe essa briga lá entre palestinos, israelenses, judeus, enfim. No período da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava numa crise. Antes de chegar à Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ele tinha escrito um livro, que é o Mein Kampf, que significa Minha Luta. Esse livro ele escreveu na prisão, ficou 5 anos preso, e sempre raciocinando e bolando um plano de elevar a Alemanha para o status que ela tinha. Aquele status de grande império, aquele status de glória. Então o que aconteceu? Quando Hitler entrou para o partido nazista, que era o partido dos trabalhadores na Alemanha, o partido nazista, quando Hitler entra para esse partido, depois ele se torna líder desse partido, os alemães, antes de Hitler, eles tinham os seus direitos assegurados na Alemanha. Quando Hitler entrou, a Alemanha então era chamada de República de Weimar. Essa República de Weimar tinha leis e o Hitler, quando entrou, com influência dos seus companheiros ali, começaram a mudar algumas leis. Então, teve as eleições, o Hitler ganhou, se tornou chanceler alemão. A partir do momento em que ele ganhou, dentro de 6 anos, a Alemanha já estava reestruturada, já estava forte, já estava totalmente armada. E o Hitler começou aquele plano de levar o nazismo para o mundo inteiro, começando ali, lógico, na Europa. Então ele foi conquistando, ele quis invadir a Polônia, e as nações inimigas da Alemanha, no caso, as nações, as grandes potências, elas estavam na época mais preocupadas com o comunismo. O comunismo estava crescente no bloco soviético, então a preocupação era o comunismo. Os Estados Unidos, por exemplo, estava de olho no comunismo, para não deixar a União Soviética sair arrastando todo tipo de país e acrescentar no bloco soviético. Então Hitler, que também lutava contra os soviéticos, quero lembrar também que os soviéticos também, embora tenha defendido bastante judeus, eles também perseguiram muitos judeus. Os judeus eram perseguidos em vários países. Não dá para explicar em um vídeo só tudo, né? Eu estou resumindo. Então, para acontecer o Holocausto judeu na história, ele se deu mais ou menos assim. Hitler, junto com os seus companheiros, julgava os judeus, criticava os judeus, dizendo que os judeus eram a causa da Alemanha estar em crise. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, como eu disse, ficou distribuindo as suas terras, dividindo as suas terras para outros países, mas a culpa recaía sobre os judeus. De forma covarde, os judeus foram culpados. Então os banqueiros judeus, que também eram europeus, começaram a ser criticados. E começou uma campanha contra os judeus. As lojas dos judeus sofreram boicote, os judeus não podiam se casar, até que o Adolf Hitler, junto com os seus homens, eles inventaram um plano chamado de solução final. A solução final consistia na exterminação de todos os judeus no período da Segunda Guerra Mundial.
Então, essa foto que está aqui no meu monitor é um campo de concentração. Deixa eu virar um pouco aqui, ó. É um campo de concentração com crianças judias, homens, mulheres. E nesse campo de concentração, os judeus iam para lá para trabalhar de modo forçado, não tinham o direito de comer, ficaram sem comer, por isso que tem muitas fotos horríveis deles bastante magros, magrelos, esqueléticos, porque Adolf Hitler queria exterminar de toda a Europa todos os judeus, descendentes de judeu, o que fosse ligado com Israel, o que fosse ligado, o que tivesse descendência judia, né, descendência judaica, Adolf Hitler queria exterminar. Então o nazismo foi um partido conhecido como Partido dos Trabalhadores na Alemanha. Eu anotei muita coisa aqui, eu venho lendo sobre isso já tem anos já, mas não dá para falar tudo em um vídeo só. Mas o importante é sabermos que Adolf Hitler com o Partido Nazista, junto com Mengele, que era o médico que fazia experiência nas pessoas, eles pegavam essas pessoas aqui que estavam presas, Mengele pegava essas pessoas que estavam sem comer, estavam raquíticas, esqueléticas, estavam morrendo de fome. Mengele pegava essas pessoas para fazerem experiências. Ele fazia experiências com cobaias humanas. Hitler também deu ordem para construírem campos de concentração. Um dos mais conhecidos é Auschwitz, mas também tem um campo de concentração chamado Dachau e outros também, que não dá para falar tudo aqui nesse vídeo. Então foram construídos campos de concentração e os judeus eram colocados dentro de vagões de trens e transportados. Eles saíam dos seus países, a Polônia, por exemplo, né? Polônia, Noruega, vários países onde tinha judeu. Os judeus eram forçados a entrarem dentro desses vagões e eram levados ou para o gueto de Varsóvia ou para outros campos de concentração, porque a solução final, como eu disse, consistia em matar, eliminar todos os judeus. Então os judeus sofreram bastante nas mãos de Adolf Hitler. Tem vários filmes que contam isso, vários livros contam isso, várias histórias. Já fizeram novelas, desenhos, livro, a literatura está cheia aí de notícias sobre o horror do nazismo, porque o nazismo foi um período de horror. O socialismo também tem muitas vítimas, né? Mas assim, o nazismo ficou mais conhecido por matar 6 milhões de judeus. Eles implantaram na Alemanha a eutanásia, que era a morte de pessoas com deficiência mental e deficiência física. Pessoas com problemas mentais eram mortos, recebia injeção letal para morrer, porque na mente de Hitler, na mente desse homem aqui, assassino, anticristão aqui, ó, esse homem usado pelo diabo mesmo para exterminar pessoas, na mente dele, só a raça ariana, uma raça pura, composta por pessoas brancas, de olhos azuis, só essa raça ariana tinha que dominar o mundo. Então o projeto dele era criar uma raça ariana, exterminar todos, em especial os judeus, porque ele tinha ódio dos judeus, então ele queria implantar essa raça no mundo inteiro. Eu já falei sobre a Lebensborn, que é o projeto de pegar bebês, as mulheres tinham que dar à luz só a bebês loiro com os olhos azuis. Já fiz vídeo também falando isso sobre o projeto Lebensborn. Junto com os homens de Hitler, eles criaram essa maternidade nazista para gerar criança só branca com olho azul. Então morreram na Alemanha nazista ciganos, homossexuais, negros, nordestinos. O grupo Testemunhas de Jeová também foi perseguido bastante. Outros cristãos, católicos. Várias pessoas morreram na Alemanha nazista, mas a fúria mesmo de Hitler era contra os judeus. Os judeus. E depois desse sofrimento dos judeus, as Nações Unidas, a ONU, junto com outras confederações, com outras organizações, eles resolveram dar aos judeus um estado, um local de terra para eles morarem. Mas depois eu vou explicar na Bíblia que a terra já era dos judeus desde os tempos de Abraão, quando Deus prometeu para Abraão que multiplicaria a descendência dele, os filhos de Isaac, e Abraão seria pai de uma multidão. Deus fala para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, dizendo que a geração de Abraão seria como a areia do mar que não pode ser contada e seria como as estrelas do céu.
Abraão gerou Isaac, mas também gerou Ismael, pai dos árabes. Em outros vídeos eu vou estar falando isso.